Beleza, pessoal? Meu nome é Kelvin. Bom, antes de mais nada, eu vou avisar que eu vou gravar essas teorias, mas eu não vou me gravar falando porque minha câmera tá muito ruim para poder gravar. Mas aí eu vou meio que narrando e colocando algumas imagens para o vídeo não ficar tão monótono, entendeu? E eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, vamos lá. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui já um adendo é que eu gosto de quadrinhos das HQs, né? Tanto de HQs quanto dos filmes também, mas eu não sou aquele fã aficionado. Eu não sou aquele fã tipo, que vai mesmo atrás de todas as HQs. Eu leio algumas, mas eu não sou aquele aficionado que sabe de tudo. Eu sei só algumas coisas, leio uma coisa aqui outra ali, mas eu não sou tipo aquele fãzão que vai atrás mesmo. Mas aí vocês perguntam, então por que você está gravando essas teorias e tal? Bom, tô gravando essas teorias porque são coisas que eu venho vendo por aí, tipo, até mesmo dos trailers, e vendo pessoas falando de easter eggs e de teorias que podem ser alguma coisa, e eu acabei tomando na minha cabeça algumas coisas que podem acontecer dentro desse filme. Então, bora lá, espero que vocês gostem. Bom, então a primeira teoria aí, bem rápida, é de que é o seguinte: o governo dos Estados Unidos, ou a segurança nacional, não sei, algo do tipo, eles criaram uma super arma para uso bélico, né, para uso militar. Então, só que na criação dessa arma, essa arma ela é tipo o Akira, não sei se vocês conhecem o Akira, aquele que o braço dele cresce pra caramba, que até inspirou o Tekken Fighters a criar o K9 1999, o K999, né? Ah, sério? Sério, é isso mesmo, não sei se vocês sabiam. Bom, mas então, e aí essa arma deu merda e eles precisavam consertar isso. Então, para que a culpa não caísse neles, eles juntaram um grupo de indigentes para ter que arrumar uma culpa e até colocar a culpa em alguém, e fazer tipo que eles não sejam os bad guys, mas sim esse grupo. Então foi aí que eles chamaram o Esquadrão Suicida para ir nessa missão suicida, como já diz o nome, como já diz o significado desse grupo. Então a primeira teoria bem rápida é essa: a criação de uma arma, a arma deu merda, então junta um grupo para poder combater essa arma para que não desse merda para cima do governo. Então é isso. Bom, vamos lá. A segunda teoria ela já envolve um pouco mais de universo, ela não fala tanto do Esquadrão Suicida em si. Na verdade o Esquadrão Suicida ele estaria no meio da história entre Batman vs Superman e a Liga da Justiça, entre esses dois filmes. Então é tipo como se a história do filme Batman vs Superman ela fosse num tempo do quadrinhos Crise Infinita, e aí o Esquadrão Suicida ele estivesse bem no meio, ali naquela parte do contagem para a crise final. E o filme da Liga da Justiça ele já é o baseado, entre aspas, no quadrinho do crise final, entendeu? Já tendo em consideração que esse último filme, né, o Liga da Justiça, ele tem o grande vilão que é o Darkseid, que já até aparece no... Tem boatos que ele já dá um sinal que vai aparecer lá no filme do Batman vs Superman. E esse filme vai aparecer junto com ele. Os vilões é o Alexander Jr., que ele se finge que é o Lex Luthor, e o próprio Lex Luthor, e também o Coringa, já aproveitando ele do filme do Esquadrão Suicida, junto com o Jared Leto, mas não tem nenhuma comprovação de que o Jared Leto vai continuar a fazer o papel de Coringa em outro filme, não tem nenhuma, pelo menos até onde eu vi, não tem nenhuma especulação sobre isso. Bom, eu falei do Alexander Jr., que é muito importante frisar isso, porque se você for ver nos quadrinhos do Crise Infinita, Contagem para a Crise Final e Crise Final, aparece um Lex Luthor muito novo, certo? Que na verdade ele é o Alexander Jr. Ele se passa, se não me engano, agora não lembro se ele é filho ou se é sobrinho do Lex Luthor, e ele se passa pelo Lex Luthor nesse tempo, mas depois o Lex Luthor descobre
que ele tá fazendo isso e acaba por desmascarando ele e tal. Bom, é importante frisar isso porque eu acho que, como tem muita gente falando, não, mas é que esse Lex Luthor do Batman vs Superman, ele é muito novo para ser o Lex Luthor. Então eu acho que possivelmente esse Lex Luthor que aparece no Batman vs Superman seja o Alexander Jr. Bom, e como o filme do Esquadrão Suicida ele passa no meio dessas histórias, se você for ver nos quadrinhos do Contagem Regressiva para a Crise Final, você vê que o projeto OMAC, ou OMAC, né, que são aqueles bichinhos que tem um moicano e tal, que até tem até no quadrinho do Esquadrão Suicida ele aparece, o OMAC ele aparece bem no final, que é tipo como se fosse um ciborgue gigante, um projeto, ele aparece. Então eu acho que tipo, é meio contraditório, porque se você for ver no trailer do Esquadrão Suicida, aparecem uns seres estranhos que o pessoal luta contra eles. Bom, eu achava que podia ser os OMX, só que tipo, os OMX eles têm um moicano. Então não sei, então vai que o cinema adaptou sem moicano, só que eu acho que ia perder a essência. Mas talvez possa ser isso, até porque eles já lutam com os OMX agora. Porque se você for ver, tipo, os OMX eles aparecem nessa sequência que eu dei na mesma sequência que eu dei agora pra vocês explicando. Eles aparecem no Contagem pro Crise Final. Depois a Liga da Justiça começa a combater contra eles. E eles aparecem também no Crise Final um pouco, entendeu? Então pode ser que tipo seja também sobre isso, colocando o EMEC no meio do filme. E uma outra coisa que pode solidificar essa teoria é de que nesse meio termo entre essas duas histórias, no Contagem para aquele final, é o tempo onde a Liga da Justiça ela se forma, entre aspas, né? Que ela meio que se junta de novo, ou se forma, porque esse universo é meio complicado, mas é onde eles se formam. Então, vendo que no Batman vs Superman eles ainda não se formaram, e na Liga da Justiça, que é o próximo filme, eles já estão formados, então é aí que tipo tem no meio dessa história, que a gente sabe que até já falaram que o Esquadrão Suicida dele passa no mesmo universo que o Batman, Superman e a Liga da Justiça. Então pode ser que tipo nesse meio é onde a Liga da Justiça já está se formando, entendeu? E uma coisa que eu quero colocar aqui em questão é que saiu recentemente uma foto do Jason Momoa, que vai fazer o Aquaman no novo filme da Liga da Justiça. Ele numa foto no set do filme. E se vocês perceberem ao fundo, tem um uniforme do Aquaman, um uniforme do Flash e tem um uniforme preto. Quando eu bati de relance eu achei que era do Batman, só que não tem o símbolo do morcego, né? Se vocês verem. E se vocês repararem bem, parece com o uniforme do Arraia Negra, que no final dos 952 dos quadrinhos do 952 do Esquadrão Suicida, o Arraia Negra se junta à equipe, né? Então vai que ele aparece bem no finalzinho, ou aparece nesse filme do Esquadrão Suicida e aparece depois no filme da Liga da Justiça. E se vocês virem ao fundo tem mais um uniforme. Tem um canal no YouTube que chama Nerdist News, Nerdist quer dizer, né? E tem o Nerdist News, que eles teve uma hipótese de que esse uniforme seja do Retalho. É tipo um super-herói que ele tem o poder de lançar, tipo como se fosse uns tentáculos, só que feitos da própria roupa, entendeu? E o uniforme dele é feito de vários, como o próprio nome já diz, de vários retalhos. Então pode ser que seja, não sei. Bom, agora eu vou falar de uma teoria que seria a mais louca de todas. E eu acho que até por causa disso que esse vídeo tá com esse nome. É de quem seria o vilão do filme do Esquadrão Suicida. Bom, essa teoria seria de que o vilão seria o Neron, ou Neron. Ele é um super vilão do universo DC. E ele é considerado um dos mais fortes desse universo DC, né? A magia e o Coringa, eles meio que se aliariam a ele no filme, mas logo essa aliança cai. E eu vou explicar o porquê.
Então, mas vamos lá. Quem seria Neron? Falando bem resumidamente e rápido, ele é como se fosse o diabo do universo DC. Se bem que acho que já tem um personagem com o nome do Capiroto, né, nesse universo. Mas ele teria o poder de beneficiar as pessoas, de conquistarem seus desejos e tal, em troca de suas almas. Assim, ele dá mais um pouco de poder para elas, né? Mas sempre lembrando que suas almas seriam dele depois do pacto. Certo, mas qual a relação do Neron com o Esquadrão Suicida? Bom, na saga A Vingança do Submundo, que seria até uma saga do Neron, né, e seus pactos, o vilão ele tá por trás de uma rebelião no presídio de Belly Reeve. Que por coincidência os vilões do filme do Esquadrão Suicida eles estão lá, até porque nas HQs eles também estão presos lá, né? Bom, mas aí tá um dos motivos de relacionar o vilão ao filme. Alguns dos componentes do Esquadrão Suicida eles já fizeram um pacto com o Neron, como o Boomerang, por exemplo. Acho que até o Coringa ele já fez também uma troca, um pacto, e esse pacto foi ele vendeu a alma dele em troca de charutos cubanos. Então, vai entender isso aí, né? Bom, aí a gente vê que pelo menos tem alguma relação do vilão com o Esquadrão Suicida, né? Que pode ter, né, nesse filme. Bom, se a gente vê nas HQs do Esquadrão Suicida nos 952, o ex-amigo da Amanda, o Regulus, depois de um tempo ele reaparece lá com poderes que nem a Amanda conhecia. A HQ ela não fala que isso podia ser uma obra do Neron, mas talvez ele tenha feito um pacto com o Regulus e por isso que ele apareceu desse jeito. Outro item que a gente pode levar em consideração é a trilha sonora dos dois trailers do filme. E a gente vai ter que fazer uma análise meio que poética e histórica, digamos assim, dela, né? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, que já que Neron ele é considerado o diabo do mundo DC, desse universo DC. E também a gente tem que ter em mente que na construção dos trailers, né, que eles levaram em consideração todo o áudio e o visual, de combinar as duas coisas. Então vamos levar em consideração que pelo trabalho que eles fizeram disso, eles também fizeram um trabalho de colocar uma trilha sonora que fizesse sentido pro filme. Então a gente vai analisar a música do primeiro trailer, que é a história Joke do Bee Gees. E bom, eu não sou cantor, mas e também não sou fluente em inglês, mas eu vou tentar passar para vocês aqui um pouco. Alguns pedaços da música elas falam o seguinte: I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Então ele fala que eu comecei uma piada que fez o mundo inteiro chorar, mas eu não vi que a piada era eu, certo? Aí ele fala I look at the skies, running my hands over my eyes, and I fell out of the bed. E aí ele fala que eu olhei para o céu, passando a mão sobre os meus olhos e eu caí da cama. Aí ele fala till I finally died, which started the whole world living. If I only seen that the joke was on me. Até que finalmente eu morri, o que fez o mundo inteiro viver. Se eu apenas tivesse visto que a piada era eu. Certo, analisando isso, então eu comecei a piada que fez o mundo inteiro chorar, a revolta de Lúcifer contra Deus, né? E a partir daí que deu uma guerra no céu, né? E tal, que fez algumas pessoas sofrerem e consequentemente chorar. Mas eu vi que a piada era eu. Ele falha, né? E as pessoas e os anjos o renegam, acabando que ele virou a piada. Bom, eu olhei para o céu, passando as mãos sobre os meus olhos e eu caí da cama. Ele agora olha para o céu, não está mais lá, né? E ele caiu da cama. Esse cair da cama seria uma forma poética pro caído do céu. Bom, até que finalmente o que fez o mundo inteiro viver, eu apenas tivesse visto que a piada era eu. Ele foi derrotado e o mundo inteiro comemora. E ele não percebeu que a besteira que ele fez, né? Tipo, algo do tipo. Bom, agora analisando a segunda música do Queen, o Bohemian Rhapsody. Antes que vocês me julguem, né? Eu acho o Queen foda. Mas é só uma análise da relação que pode ter da história com a música. Bom, a música, a tradução dela, né, ela fala: isso é a vida real, isso é apenas fantasia, soterrado num deslizamento sem saída da realidade. Bom, isso seria o estado como se fosse o estado do pacto que a pessoa fez, né, com Neron. Aí fala: porque eu venho fácil, tem uma parte da música que ela fala: porque eu venho fácil, vou fácil, um pouco elevado, pouco baixo, em qualquer lugar que o vento sopre. Isso seria o Neron, né, ou que o diabo, o estado dele,
e o que ele pode fazer. Aí até uma parte da música que toca no trailer a tradução é: tarde demais, minha hora chegou, sinto arrepios em minha espinha, o corpo doendo o tempo todo. Adeus a todos, eu preciso ir. Isso parece um desabafo da pessoa depois da morte, do pacto sendo finalizado, né, com a venda da alma. Aí uma parte da música também fala: Beelzebub deixou um diabo reservado pra mim. Então, não preciso falar mais nada, né? Aí também uma parte da música, bem no finalzinho, a tradução fala: nada importa pra mim. Então isso seria tipo Neron falando, né? Daí a gente pode ver uma análise bem sombria, né? A gente pode ver Neron, ou Neron, né? Ele nessa música. E outra coisa é que a palavra Neron, né, o nome dele, é um anagrama em latim para 666, que é considerado, né, o número do capiroto. E assim no trailer a gente pode ver também uma frase em latim que é "si vis pacem para bellum", que quer dizer: se queres a paz, prepara a guerra, né? Então é uma frase meio filosófica e também meio apocalíptica, que seria o uso do latim também pode ser uma referência para dizer quem é o vilão, né? Já que o nome do Neron também vem do latim. Então pode ser uma referência que eles fizeram para alguém já tentar ir adivinhando. Bom, depois da análise da música, a gente pode ver que tipo a imagem do capiroto já está bem mais ou menos desenhada, e que a gente pode desvendar já quem seria o vilão, se caso Neron fosse mesmo o vilão desse filme. Bom, a gente já sabe que Neron ele pode dar poderes às pessoas através de um pacto e da vinda da alma, né? Aí é que entra a magia na história. Ela poderia ter vendido a alma dela em troca de seu irmão perdido, né? Que é o que o pessoal fala por aí que pode acontecer. E aquela cena que mostra ela entrando naquela água escura poderia fazer parte desse pacto. Porque a gente vê até também um símbolo, que é um dos símbolos do diabo lá na parede, e ela olhando para alguém. Então Neron deve ter deixado algum demônio nela para dar esses poderes. No caso é essa bruxa que dá os poderes para ela. Ou então essa bruxa pode ser Incubus. Incubus é um demônio que pode receber, sei lá, até nessa circunstância, as ordens de Neron. Em uma história nas HQs, Incubus ele consegue tirar os poderes da magia por um tempo. Mas, se eu não me engano, 11 anos depois, ela volta com os poderes e a bruxa também volta, alguma coisa assim. Aí é que tá, a magia ela poderia ser a vilã junto com Neron no filme por causa dessa relação. Ela depois teria ficado do mal e queira destruir a humanidade junto com Neron, já que em uma menção do Neron ele fala que ele não pode matar as pessoas, mas ele pode fazer com que as pessoas que ele faz o pacto pode fazer isso, entendeu? A atriz que faz a magia, a Carla Delevingne, ela disse que na verdade June, né, que é a magia, ela só se torna a magia depois que ela encontra e liberta a bruxa que está numa caverna. Mas em uma citação sobre o filme ela fala: eu trabalhei no sotaque da magia, que é mais arrastado e elegante do que da June. E eu tenho ouvido Red Right Hand, aquela música sobre o demônio, além de Megadeth. Só coisas pesadas. Então é mais uma citação que o capiroto tá no meio, né? E o Coringa, onde ele entra nisso? Bom, a gente sabe que a história de pelo menos a maioria do esquadrão vai ser contada. Então é aí que aparece o Coringa. Ele aparece demais, ele aparece na história da Arlequina e a gente sabe por quê, né? Mas ele também aparece demais nos trailers, que dá a entender que ele aparece demais no filme também. Então ele pode ter feito algum pacto com o Neron também, assim como nos quadrinhos, e daí começar a causar o terror na cidade. Mas assim como nas HQs, ele pode ter ajudado a acabar com o Neron e meio que se rebelado contra ele. E tipo, isso pode ser uma hipótese, né? E uma coisa interessante que a gente pode observar são as citações do Jared Leto sobre viver o Coringa, né? E uma entrevista para Empire, ele disse que para entrar no personagem ele leu literatura sobre os xamãs e passou noites sozinhos ouvindo música gospel da década de 1920. E ele disse: eu sempre tive a sensação de que o Coringa ele podia ser muito mais velho do que as pessoas pensam. Então se você não quebrar as regras, você não constrói novos caminhos. Então será que o Coringa nessa versão do filme ele fez um pacto para ficar mais novo?
E por isso ele aparece. O pessoal fala que ele é tão mais novo que o Batman nessa versão, nesse universo que se criou dos filmes. Bom, é algo de se pensar também. Bom, e agora falando de quem pode ser aquele misterioso ser que aparece no final, quase no final do segundo trailer do filme. Tem gente que diz que pode ser o Tatuado, que ele pode estar ali colocando em prática os poderes dele. Mas eu acho, por um lado, eu acho possível por conta dos traços físicos, né, como a orelha parece ser parecido com a do ator e do rapper do Common, né, que pode fazer, né, o Tatuado, ele pode aparecer no filme. Mas e também por conta de nessa cena ele parece ser careca, então pode ser. Mas em contrapartida eu acho que pode ser impossível ser ele por desconhecer esse poder do meio sinistro, né, de esticar e virar tentáculos. Eu acho que o Tatuado dele não tem esse poder. Ele tem outros poderes, mas não de tentáculos. Bom, eu acho que poderia ser o próprio Neron. Depois dessa imagem que encontrei aqui em umas HQs que eu tô mostrando agora, que pode ser é bem parecido com ele, se você ver, bem parecido com ele nessa forma. Bom, acho que essa imagem queria que seja ele mesmo por conta da sequência das imagens, sequências de falas dos quadrinhos, e também pela descrição, né, de seus poderes que aparece numa página da Wikia da DC. A Wikia é como se fosse um Wikipedia que você pode contribuir para as informações dos personagens e das histórias. E na página do Neron pela Wikia, a Wikia estrangeira, acho que é lá dos Estados Unidos, ela diz que ele pode fazer esses tentáculos, que mostram que lá mostra, né? E até pelos seus poderes dele também transformar seu corpo em uma massa disforme. É tipo um poder bem de capiroto mesmo. E também uma coisa que pode ser ele também nessa cena é o uniforme dele, né? A roupa ser bem parecida com a dessa cena. Uma roupa que aparece do Neron nas HQs e esse uniforme que aparece agora. Bom, e tem uma imagem no final do trailer que mostra tipo uma explosão meio estranha e sinistra, que seria um poder ou um portal pro inferno, né? Pro Hell. E também, se você dá um zoom nessa imagem dos tentáculos, a gente pode ver o rosto do possível vilão e ver que os traços do rosto parecem bem com os do Jared Leto, como um Coringa maquiado. Então talvez ele pode ter conseguido esse poder também através de algum pacto ou de alguma outra coisa, não sei. Bom, e finalizando aqui, será que é por isso que na cena do trailer, enquanto todo mundo tá na luta, todo mundo se matando, todo mundo ralando, o Boomerang ele fica meio que escondido bebendo cerveja ou refrigerante, sei lá. Bom, será que ele se esconde já que ele fez um pacto com o Neron? Então ele não quer entrar na luta para não morrer e já tem que vender a alma, né? Já tem que entregar a alma. Será que é por isso que ele se esconde, essas coisas? Que parece que ele tá se escondendo mesmo da luta, né? E também, nas HQs, o Neron, ele derrota o Darkseid. Mas depois o Darkseid volta e tal, e tem toda uma trama lá. E seria essa também uma ligação com os filmes do Batman vs Superman e a Liga da Justiça? Que pode ter com esse filme do Esquadrão Suicida? Também é algo de se pensar. Bom, as teorias são essas. Essa última meio maluca mesmo, mas tem suas referências e tal. Pra acreditar nela, né? Agora é só guardar mesmo o filme. E concluindo, vale lembrar que o Neron, ele é vilão de todos os super-heróis da DC. Que até a Liga da Justiça luta contra ele nas HQs. Ele também já fez alguns pactos com alguns heróis e tal. Alguns aceitaram, outros não. Uma coisa importante também é que a sinopse do filme, ela fala: como é bom ser mal. Junte um time dos mais perigosos e encarcerados supervilões do mundo, dê a eles o mais poderoso arsenal do governo e os envie em uma missão para derrotar uma entidade enigmática e insuperável. Seria essa, Neron? Já que tipo é uma entidade enigmática, insuperável, envolvendo toda essa parte já que a gente falou que o Neron é considerado o diabo do universo DC. É um negócio aí de ficar na cabeça, né? Bom, pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. É meio maluco de se acreditar mesmo, mas são coisas para se pensar. É isso aí, pessoal, valeu.